eu senti comigo que hoje vai achar ele. Eu senti comigo. Bastante oração. Os outros falaram pra mim: Ana, não se preocupa, vai achar ele. Boa noite, Paraná. 4 dias de busca. Nada do pequeno Tiago, de 2 anos. Estaria ele no meio da mata? Estaria ele submerso? Estaria ele preso a alguma margem do rio, já sem vida e afogado? Com o frio e a chuva, a esperança de encontrá-lo com vida diminui a cada momento. A babá que cuidava da criança como um filho, tamanho o amor que tinha, acredita que a criança vai ser encontrada sim com vida. Mas será? Será? Gente, é o seguinte, mudamos aqui. A polícia e os bombeiros com cachorro continuam na região onde o pequeno sumiu. Você vai acompanhar a busca pelo Tiago. A imagem da câmera de segurança mostra que o casal passou em um comércio a caminho do Parque Daisaku Ikeda, na zona sul de Londrina. Repare que já está para escurecer. Apenas o padrasto desce do carro. Não dá para ver quem mais está no veículo. Ele vai até o balcão, compra um fósforo e volta para o Gol para continuar o trajeto pela rodovia João Alves da Rocha Loures. Segundo o relato da mãe da criança, em depoimento à Polícia Civil e para a nossa reportagem, ela e o namorado, que vivem no conjunto União da Vitória, na zona sul de Londrina, resolveram aproveitar o restante da tarde de sábado aqui no Parque Daisaku Ikeda. É uma área que está abandonada, mas aparentemente é tranquila, também tem bastante verde. Os dois resolveram trazer o Tiago Vinícius, que é filho apenas da Letícia. O carro do casal teria ficado mais ou menos aqui, perto dessas árvores. Então os dois aproveitaram este sábado bebendo e fumando narguilé. Aqui nós temos alguns vidros que teriam sido deixados por eles de bebidas que consumiram. Tem cerveja e também ali uma vodka. De acordo com a mãe, na hora de ir embora, já à noite, ela deixou o filho no carro e veio até aqui buscar uma mangueira de narguilé. Na sequência, foram embora. Não teriam reparado se o Tiago Vinícius estava ou não no veículo. E o que chama a atenção, que esse carro ele estava próximo do Ribeirão Três Bocas. São poucos passos aqui até nós darmos de cara com uma ribanceira. E depois que teve a destruição em razão das chuvas, não tem nenhum tipo de proteção. Então é um risco para qualquer um que chega próximo dessa área, ainda mais uma criança. E aqui nós temos o Ribeirão, que tem uma correnteza extremamente forte. O parque tem mais de 120 hectares e fica distante 12 quilômetros do centro de Londrina. O lugar ficou destruído e abandonado há 7 anos, após fortes chuvas. Além do Ribeirão Três Bocas, nós temos no entorno do parque uma estrada que leva até algumas chácaras. Inclusive no portão de saída foi encontrado um carrinho, brinquedo que o Tiago Vinícius não desgrudaria. Em frente a essa estrada tem uma mata. E nesse lado oposto aqui tem uma outra mata, essa ainda mais fechada. Aqui foram feitas várias operações de busca pela criança, inclusive com a utilização de cães farejadores, animais treinados e especializados para encontrar pessoas vivas e mortas, mas nada foi achado. Já aqui na parte de cima, nós temos a rodovia João Alves da Rocha Loures. E nesse local não tem nenhum tipo de isolamento ou proteção, ou seja, qualquer um entra e sai a hora que quiser. De acordo com a mãe do garoto, eles só perceberam que Tiago Vinícius, de apenas 2 anos, não estava no carro ao se aproximarem da unidade 3 da Penitenciária Estadual de Londrina. São cerca de 4 quilômetros entre o parque e a Pel, o que dá 5 minutos de percurso. Tenho quase certeza que na hora que eu falei para ele poder pegar a mangueira do narguilé que estava no chão, deve ter sido alguma brecha para o meu filho sair. O inquérito sobre o caso é conduzido pelo SICRID, o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas de Curitiba. Policiais civis têm buscado mais registros de onde o casal passou para confrontar as versões. E olha, gente, o Tiago Silva conversou com pessoas sobre essa história. Ouviu também a equipe da RIC TV Record, a delegada que atualizou sobre as investigações.
uma suspeita de que a criança poderia estar com outra pessoa. Pera lá, Tiago. Pera lá. Essa história, essa suspeita é gravíssima. Como é que a criança pode estar em poder de alguém? Boa noite, Tiago. Oi, Paulo, boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando aqui o nosso Cidade Alerta Paraná. É uma informação que chegou, muitas informações chegam para a polícia e, claro, nenhuma linha de investigação é descartada pelos policiais que investigam o caso. Por isso, inclusive, o Paulo Gomes, que o Sicredi, uma delegada, que uma equipe do Sicredi saiu aqui de Curitiba e foi para Londrina, para o interior do Paraná. Você sabe, Paulo, o Sicredi é excelência. Todos os casos de sequestros de crianças registrados nos últimos anos aqui em Curitiba, no Paraná, foram solucionados pelo Sicredi. O Sicredi foi para lá. E aí começou essa informação, não, eu vi o Thiago saindo com fulana, eu vi um casal pegando o Thiago, eu vi não sei o que, o Thiago foi visto lá não sei aonde. Essas informações começaram a chegar para a polícia, mas essas informações imediatamente foram desmentidas pela delegada que investiga o caso. A delegada disse que não tem essa possibilidade. A Polícia Civil, inclusive, Paulo, hoje confeccionou o cartaz com a foto do Thiago. Tem um cartaz lá da Polícia Civil, dando ele como uma criança desaparecida por enquanto. A delegada que investiga o caso não acredita que o Thiago possa ter sido sequestrado. Acompanhe. Foram ouvidos, então, o casal novamente, a mãe da Letícia, o irmão da Letícia, para esclarecer ali melhor o itinerário dos fatos, como que as coisas se deram. Eles meio que trouxeram a mesma versão, esclareceram algumas coisas, algumas inconsistências persistem. Os familiares confirmaram também. Também foi ouvida a testemunha, a primeira pessoa que chegou no local, que foi quem telefonou para a polícia e para os bombeiros. O espaço pelo qual a criança teria saído seria um espaço muito estreito, ele estaria num local muito próximo, algo que faz ali com que seja difícil que não tenha sido percebido que a criança tenha saído. Existe uma possibilidade de ela ter saído do carro em um outro momento, onde seria relativamente mais fácil. O que a gente vai ter que fazer ainda é a perícia no veículo. A gente não teve o laudo, acesso ao laudo. A gente vai, para descartar uma outra ocorrência, por exemplo, para descartar que a criança tenha sido morta dentro do carro, a gente vai realizar luminol dentro do carro, vai fazer perícia para ver se acha vestígio de sangue. A princípio, não há suspeita de que tenham praticado um homicídio doloso contra essa criança. A gente está apurando uma eventual negligência no cuidado dessa criança ali no momento, que pode ter gerado um acidente. Doutora, em caso de negligência, por quais crimes eles podem responder? Tem algum crime nesse caso? Eventualmente um homicídio culposo, um abandono com resultado morte, algo nesse sentido. É isso, Paulo. Ainda hoje, puxa a cadeira, coloca o cobertor porque tá frio, o cachecol, a touca e fica com a gente aqui no Cidade Alerta Paraná, porque você vai ter todas as informações desse caso que mobiliza a polícia do Paraná. Paulo Gomes. Obrigado, Tiago. Gente, só lembrando que a Rede TV Record conseguiu contato com a babá que cuidava do pequeno Tiago de 2 anos. Ela diz que o menino era muito bem cuidado pela mãe. São declarações dessa funcionária. Daqui a pouquinho nós voltamos com todas as informações, atualizações e nós vamos direto ao vivo à cidade de Londrina. Só um pouquinho, segura aí. Cadê o Tiago? Menininho de 2 anos, desaparecido na cidade de Londrina no sábado. Ele desapareceu num parque. A família, na verdade a mãe e o namorado, dizem que não tinham observado que o menino tinha saído do gol deles. Um gol de 2 portas, não eram 4 portas não, e eles disseram que não tinham visto. A criança era tida como hiperativa. E depois deles andarem 2 quilômetros com o carro, é que teriam percebido de que a criança não estava mais lá. São muitas as perguntas, muitas. Afinal de contas, onde é que está o Tiago? Vivo ou morto? Se afogou? Você vai ver, a região o parque é de muitas águas e águas violentas. Como foi o 4º dia de buscas? 4º dia de buscas pelo pequeno Tiago Vinícius. O trabalho foi feito exclusivamente pela água.
Os bombeiros começaram pelo ponto onde o menino pode ter caído. A gente percebe que a poucos metros de onde a família acendeu a fogueira, tem um precipício sem nenhuma proteção. O Carlos mora na região do parque há 15 anos. Desde que soube do sumiço do pequeno Tiago Vinícius, de 2 anos, ele tem vindo até a região onde a criança foi vista pela última vez, para tentar ajudar as equipes de salvamento. Desde sábado, apesar do tempo frio e do excesso volume de água e a correnteza, ele é uma criança muito sensível, ele não conseguiria. Não conseguiria, infelizmente. Não acha mais vivo. Eu estava fazendo oração agora ali, você viu? Para mim, Deus ajudar para ver se encontra essa criança. Mas é difícil, não vai ser fácil. Tiago teria vindo ao parque com a mãe e o namorado dela no final da tarde do dia 10 de junho. Mas o dia de lazer se transformou numa tragédia. Tiago Vinícius desapareceu sem deixar rastros. Desde o dia do desaparecimento, uma força-tarefa foi montada para tentar descobrir o paradeiro da criança. Deixa eu conversar aqui com o Tiago, porque é rede social, é um murmurinho, é um caso de relevância nacional. Aí muita gente, eu fico um pouco impressionado que tem pessoas que têm a certeza do que aconteceu. Fico um pouco impressionado como se pode ter certeza. Mas o Tiago, também já ouvi falar, já assisti reportagens, onde inclusive se diz, não, mas a criança na verdade foi levada desse local. Ela teria sido sequestrada. Outros dizem o seguinte: não, essa criança sequer foi para o parque. E já tem gente que diz que essa criança, inclusive, foi vista em outras cidades ali, nas proximidades de Londrina, que dificulta, Paulo, o trabalho da investigação. O que a gente pôde observar no dia de hoje é que os bombeiros concentraram a busca no rio. Existe uma grande chance, infelizmente, dessa criança ter caído no rio. A delegada Lívia, que é responsável por toda essa investigação, que está coordenando o trabalho lá em Londrina, deu detalhes do que a polícia está pensando neste momento. Acompanhe. Foram ouvidos, então, o casal novamente, a mãe da Letícia, o irmão da Letícia, para esclarecer ali melhor o itinerário dos fatos, como que as coisas se deram. Eles meio que trouxeram a mesma versão, esclareceram algumas coisas, algumas inconsistências persistem. Os familiares confirmaram também foi ouvida a testemunha, a primeira pessoa que chegou no local, que foi quem telefonou para a polícia e para os bombeiros. O espaço pelo qual a criança teria saído seria um espaço muito estreito, ele estaria num local muito próximo, algo que faz ali com que seja difícil que não tenha sido percebido que a criança tenha saído. Existe uma possibilidade de ela ter saído do carro em um outro momento, onde seria relativamente mais fácil. O que a gente vai ter que fazer ainda é a perícia no veículo. A gente não teve o laudo, acesso ao laudo. A gente vai, para descartar uma outra ocorrência, por exemplo, para descartar que a criança tenha sido morta dentro do carro, a gente vai realizar luminol dentro do carro, vai fazer perícia para ver se acha vestígio de sangue. A princípio, não há suspeita de que tenham praticado um homicídio doloso contra essa criança. A gente está apurando uma eventual negligência no cuidado dessa criança ali no momento, que pode ter gerado um acidente. Doutora, em caso de negligência, por quais crimes eles podem responder? Tem algum crime nesse caso? Eventualmente um homicídio culposo, um abandono com resultado morte, algo nesse sentido. Esse é o trabalho da Polícia Civil lá no local. Vão passar daqui a pouquinho o luminol. Luminol é um produto químico, é um reagente que, se tiver marca de sangue no carro, o luminol aponta. A polícia ouviu hoje, Paulo, mais testemunhas, mais pessoas que conheciam a família. Já tinha ouvido em declaração a mãe, o padrasto, e no dia de hoje ouviu a babá. E a babá se emocionou bastante em depoimento à polícia. E disse mais, Paulo, a babá disse que acredita que o Tiago Vinícius está vivo. Vamos ver. Hoje eu senti comigo que hoje vai achar ele. Eu senti comigo. Bastante oração, os outros falaram pra mim: Ana, não se preocupa, vai achar ele. Tomara Deus que acha, né? Porque como se fosse um filho pra mim.
Eu não queria que tava passando por isso, que nem eu falei. Meu, por que ela não me ligou? Falou, Ana, você não tem como você ficar com ele pra mim sair. Eu ficava, eu não ia negar nada pra ela. Agora levar um moleque num lugar desse, perigoso. É difícil a gente falar, porque a gente que é mãe, a gente sabe a dor que ela tá passando agora. E os outros criticando, os outros apunhalando ela pras costas, só que não sabe o que aconteceu. É bem complicado, né? A gente vê a emoção, Paulo, dessa babá que ficou o tempo todo com a criança, ficava com a criança, então cuidava do Thiago como se fosse um filho, né? Como se fosse o filho dela. Ela foi ouvida, a polícia disse mais, disse qual era a relação da mãe da criança com, né, da mãe e filho, como é que era essa relação, veja. Você que convive com o Thiaguinho todos os dias, o que você pode falar da relação dele com a mãe, com a família? Você tem conhecimento disso ou não? Não, eu não tenho conhecimento. Assim, eu só vi o pai dela uma vez, o irmão dela uma vez também, que veio trazer ele aqui pra mim, mas era com ela. Ele mamava no peito ainda, ela chegava aqui, eu falava pra ela, senta pra você dar mamar pra ele. Assim, mas eu nunca vi, ela chegava alegre, ela brincava com ele o tempo todo, eu nunca vi nada, eu dava banho nele todo dia, nunca vi marca nenhuma nele. É uma mãe carinhosa? Carinhosa, que eu já vi, ela é uma mãe carinhosa. As investigações prosseguem, a polícia já está no 4º dia e a cada momento que passa, como disse a delegada, infelizmente, Paulo, as chances vão diminuindo. Vamos torcer que a polícia consiga esclarecer o que aconteceu lá em Londrina. Paulo? Obrigado, Thiago. Bom, para a criança estar viva, só há duas possibilidades. Ou essa criança, efetivamente, alguém levou, ou essa criança está perdida na mata. Não existe outra possibilidade. As chances realmente não são boas de que se encontrem com vida. Tanto, gente, que a delegada, ela já sinaliza, de certo modo, o que ela imagina que possa ter acontecido, né? De que possa ter havido uma negligência, um descuido por parte da mãe e aí a possibilidade de um homicídio culposo. Só para você entender, se isso de fato aconteceu, uma negligência por parte da mãe, e se ela for indiciada por homicídio culposo, existe uma figura no direito chamada perdão judicial. O que é isso? A dor já é tão grande pela negligência que ao final o juiz não vai mandar esta pessoa para a cadeia. Só para finalizar, é o seguinte exemplo. Você está dirigindo um carro. Se você causar um dano ao passageiro num acidente de trânsito culposo, e a pessoa vier a morrer, você cometeu o crime de homicídio culposo. No entanto, se quem estiver na direção é um pai que perdeu o filho, o pai foi culpado pelo acidente, mas já perdeu o filho, não haveria lógica de uma punição ainda maior, que é a perda do filho, o pai ser preso por homicídio culposo. Aí nós temos o perdão judicial. Pode acontecer isso neste caso, pode.